hoje, em um evento promovido pelo Partido Liberal no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que quer disputar a presidência da República em 2026. Lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para a garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. Cris, vai depender aí do resultado desse julgamento do TSE, o que a gente tem acompanhado aí, que tem um esforço enorme para acelerar o desfecho desse julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos, né? A perda dos direitos políticos. Exatamente, e a gente está numa incógnita, né? Você vê em outro momento dessa mesma viagem aí, na entrevista para a Rádio Gaúcha, se não me engano, o ex-presidente Bolsonaro disse que acredita que determinado juiz vai pedir vistas, o que atrasaria mais 30 dias, até 60 dias, o fim desse julgamento aí, que pode torná-lo inelegível. E aí, veja, já tem informações de bastidores, a jornalista Malu Gaspar, do jornal Folha de São Paulo, eu acho que a gente está até prevendo aí conversar sobre esse assunto, anunciando que Alexandre de Moraes já está articulando para que outros ministros não peçam vistas. Então, está muito claro de que a movimentação, o julgamento é político, todos já sabem, e a movimentação ativista dos ministros políticos do TSE, que são, por acaso, também do STF, alguns deles, o Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas agora é o ativismo político no TSE escancarado para retirar os direitos políticos de Bolsonaro. Eu fico me perguntando, o que eu acho que milhões de brasileiros também se perguntam, por que Alexandre de Moraes tem medo de Jair Bolsonaro candidato? Qual é o problema? Será que Alexandre de Moraes vai se candidatar também à presidência? E assim como Lula no passado tem medo de concorrer com um adversário forte? Porque a gente está vendo, né, por onde Bolsonaro passa, mesmo com todos os ataques que continuam para cima dele, é multidão, é aplauso, é elogio, é gente querendo tirar foto, querendo abraçar, querendo agradecer, muito diferente de Lula, com os seus milhões gastos nessas carretas furacões internacionais, leva a vaia por onde passa, não tem mais nem a imprensa amiga bajulando, já começa a haver críticas na imprensa internacional. Governantes de outros países que tinham esperança, né, de um Lula, Messias, citaram essa palavra no Liberação, nesse artigo que a gente comentou agora há pouco, já não vem mais Lula como essa salvação toda. Então Macron, Biden, esses governantes aí, esquerdistas também, que estavam loucos, e diz uma parcela da imprensa internacional também, ajudaram, inclusive, influenciando de alguma forma as eleições brasileiras, ajudaram a eleger Lula, todos decepcionados, porque Lula dá declarações que decepcionam mesmo até quem estava no meio de uma bolha de ilusão, envolto nas falácias espalhadas pelo PT e acreditando que Lula era um poço de amor vindo para reconquistar caminhos internacionais que estavam bloqueados. Não. Inclusive, a gente não comentou, mas no jornal Liberação houve crítica até à presença de Maduro no Brasil. Então, isso não será esquecido nem pela imprensa internacional e nem pelos governantes de democracias, ainda que sejam governantes de esquerda, mas que estão à frente de democracias e não aceitam estender tapete vermelho para ditador. Então, Bolsonaro tem todo o desejo, e é legítimo, de voltar a concorrer para atender os anseios de uma parcela significativa da população brasileira que não se sente representada por essa esquerda que mente, que destrói a economia e que acha que o Estado tem dinheiro para pagar todas as mordomias das janjas e todas as outras que aparecerem por aí querendo viver do poder.
Eu acho que o eleitorado dele ali, obviamente, era o pessoal, os apoiadores, os correligionários do PL, mas nas ruas, se fosse perguntar por aquela multidão que foi atrás dele no aeroporto, nas ruas, no caminho para o evento de que ele participou, provavelmente todos iam apoiar, sim, que ele se candidatasse, seja para vereador no Rio de Janeiro, no ano que vem, né, na próxima eleição municipal, seja daqui 3 anos e meio para presidente da República. Ele tem essa legitimidade. Resta saber se o judiciário, que pensa que governa o Brasil, vai permitir, e se o resto da sociedade vai continuar calada, né? Quem pode colocar freios no judiciário vai continuar calado. Augusto, Bolsonaro então admitiu que tem desejo, né, vontade de disputar a eleição presidencial em 2026, inclusive no ano que vem pode até cogitar a disputar a eleição para vereador no Rio de Janeiro. Perfeito, é o que ele fará se for tratado, como argumentou a defesa do Bolsonaro, se for tratado como trataram a Dilma. A Dilma não teve a chapa cassada pelo TSE, porque o TSE alegou que não podia levar em conta fatos que ocorreram depois, provas, digamos assim, o material recolhido depois do começo do julgamento. É a mesma coisa, o Bolsonaro está sendo julgado por aquela reunião com os embaixadores, então eles não têm que tratar de outros assuntos em que o Bolsonaro não cometeu crime algum também, não cometeu. Agora, a Dilma, no julgamento, na sessão do Congresso, presidida conjuntamente pelo Renan Calheiros e pelo ministro Ricardo Lewandowski, não teve, apesar de afastada pelo impeachment, não teve suspensos os direitos políticos. Ela foi candidata a senadora em Minas e recebeu o merecido castigo do eleitorado mineiro. Porque a Dilma que perdeu o emprego, foi despejada do Planalto porque não agiu segundo a lei. A Dilma pode ser candidata a senadora e pode presidir um banco, né? Com a agravante de que ela começou a carreira política dela assaltando bancos. Isso aqui é o país das oportunidades mesmo, né? Você começa roubando um banco, depois você vai presidir outro, na China. Mas se não é o Bolsonaro, se for o Bolsonaro, tem que castigar por crimes imaginários. Silvio, claro que esse tipo de declaração não deveria interferir numa decisão técnica, jurídica do TSE, mas você acha que esse tipo de fala de Jair Bolsonaro pode atrapalhar ou interferir no julgamento do TSE? Então, Paulo, eu acho que aí você tem um ponto interessante, já que vocês estavam fazendo um paralelo com o julgamento da chapa Dilma Temer, né? Eles foram absolvidos por excesso de provas naquele 4-3, a votação aconteceu só em 2017. O que aconteceu naquele julgamento? Determinadas provas, principalmente as que vieram das delações da Odebrecht, do João Santana e da sua mulher, elas foram descartadas porque foi estabelecida uma régua pelos magistrados, vamos chamar assim, apesar de ser um tribunal administrativo eleitoral. Foi estabelecida uma régua de que a partir de determinado momento não poderia ser adicionada determinada prova. Agora, o que a gente viu é exatamente o contrário no caso do presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa que foi produzida depois que a denúncia foi apresentada, a defesa, enfim, todo o processo recursal, né, todo o ordenamento jurídico, processual, continuam sendo adicionadas. Então, há uma diferença grande aí em metodologia, no processo. Tem aí a Fabi, que tem o saber jurídico muito maior do que o meu, mas que poderia dizer que, naquela ocasião, as provas coletadas posteriormente foram descartadas, e agora não. E aí, Paulo, eu queria só fazer aqui mais um comentário, porque muita gente no nosso chat falou sobre as 300 páginas do voto do ministro Benedito, né, que ele conseguiu escrever 300 páginas sobre uma ou outra fala do presidente Jair Bolsonaro numa reunião com embaixadores ou outras citações em relação às urnas, né? Veja, 100 anos de solidão tem 440 páginas. Eu fui procurar aqui uma reportagem sobre o voto dele, não são 300. A Carolina Brígido escreveu no UOL e na Folha de São Paulo que são 460. O Metrópolis também.
460 páginas. O que ele apresentou foi um resumo, ou seja, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, tem menos. A Odisseia de Homero tem menos. Eu já escrevi um livro na minha vida, por exemplo, escrevi 227 e achei muito. Ele escreveu mais de 400 sobre algumas frases em relação ao processo eleitoral brasileiro ditas pelo presidente Jair Bolsonaro.